Pessoal, bom dia, tudo bom? Então, vamos fazer a correção da atividade. Vou gravar o vídeo para ficar, né, mais rápido e a gente precisa concluir este primeiro capítulo. Então, você pega aí o seu módulo, página 414. Então, ficou aquela conversa em jogo que pergunta, né, quais os motivos que levaram Euclides da Cunha a escrever a obra Os Sertões. Então, Os Sertões é uma obra de Euclides da Cunha, que ele vai narrar justamente aí um pouco, né, dessa questão da Guerra de Canudos, as lutas e os embates que haviam, principalmente pegando um período que foi o período inicial da República. E aí diz que Euclides da Cunha, né, era correspondente jornalístico do jornal O Estado de São Paulo e foi enviado para relatar os acontecimentos da guerra. Então, o que motivou ele, né, a escrever foi justamente porque ele, por ser jornalista, estava lá e escreveu muitas notícias e reportagens naquele período acerca da guerra que aconteceu em Canudos. Existe alguma semelhança entre a foto do Arraial de Canudos e o texto de Euclides da Cunha? Descreve, sim. Tanto na imagem como no texto, na descrição do Arraial de Canudos, podemos perceber o crescimento do arraial e da população local, ainda com habitações precárias. Então, a gente pode perceber, né, aqui no texto, o texto que está na página anterior, e a imagem, né, que está retratada aqui, né, a calamidade da população, né, e o crescimento populacional. Então, vamos pegar aqui agora na página 422, para dar sequência à correção das demais atividades. Então, aqui o quadro apresenta em números o aumento populacional de algumas cidades brasileiras. Depois de analisar os dados, explica os motivos que levaram a esse crescimento populacional no Brasil durante a República Velha. Então, observe que a cidade de São Paulo, em 1890, estava com 65 mil habitantes, em 1920 passou para 580 mil habitantes. O Rio de Janeiro pulou de 522 para 1,1 milhão de habitantes. Salvador pulou de 75 mil para 280 mil habitantes. Então, qual foi o motivo? O principal motivo desse aumento populacional foi a chegada de imigrantes ao país, sobretudo europeus. Muitos foram trabalhar nas fazendas de café, mas com pouco tempo, desestimulados com as condições das fazendas, deslocaram-se para as cidades para procurar novas oportunidades e melhores condições de vida. Então, a gente sabe que após, né, aí a proclamação da República, a gente tem esse aumento populacional em virtude da chegada de imigrantes para o nosso país, sobretudo imigrantes europeus, né, vindo aí do continente europeu. E aí esses foram trabalhar nas grandes fazendas, mas com as condições não tão boas assim das fazendas, eles foram para os grandes centros, para as grandes cidades. E aí, tornando-se, né, aí, fazendo um aumento da população. Número 3. Quais eram os objetivos da Semana da Arte Moderna, ocorrida em São Paulo em 1922? Então, a gente sabe que o período de 1922 ocorreu aí, né, por inspiração de muitos artistas. Vai se surgir aí alguns movimentos neste período, movimentos também que criticavam até a situação política da época, e aí a gente vai ter uma semana chamada de Semana da Arte Moderna, promovida por diversos artistas em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, tinha como objetivo valorizar uma arte que remetesse à identidade cultural brasileira, com base na cultura africana e indígena, sem ignorar as vanguardas europeias, como o cubismo, o futurismo e o expressionismo. Então, a gente sabe que houve uma influência muito grande da cultura europeia, né,
na cultura brasileira, na arte brasileira, e os artistas da Semana da Arte Moderna, eles buscavam justamente isso, que estas artes elas pudessem, né, servir também de valorização para a cultura africana e a cultura indígena, que já se existia aqui. Então, aí a gente tem, né, sem abandonar o cubismo, o futurismo e o expressionismo, que vocês vão estudar, né, isso mais detalhadamente em literatura, a gente tem na Semana de Arte Moderna a valorização da cultura indígena e africana, que eram culturas aqui já existentes. Analise a imagem a seguir e responda as questões. Então, a gente tem aqui o Congresso, né? Observe que o Congresso é em forma de uma fazenda e os bodes, né? Aí tudo entrando. E aí um folhetim chamado O Malho. Capa da revista O Malho, de 4 de maio de 1907. Qual aspecto da política brasileira durante a Primeira República o artista representou na imagem? O, ar, o artista representou na imagem o chamado voto de cabestro, prática utilizada pelos coronéis para obrigar a população local a votar nos políticos indicados por eles. Na imagem da capa, podemos notar as lideranças políticas da época controlando a população representada por um rebanho de ovelhas. Então, a gente sabe que foi uma característica, né, do início da República, que era o voto de cabresto, aonde, né, os grandes coronéis obrigavam as pessoas a votarem naqueles políticos que eles apoiavam. Então, qual crítico o autor pretende estabelecer ao leitor e ao político daquele período? O artista ele critica a postura do político que oprime e ameaça o leitor, abusando do poder econômico que tem sobre ele, e deprecia a imagem do leitor que se submete a esse modelo político. Então, é uma crítica, né, feita aqui ao leitor e também ao político. Né? Então, a gente observa aí, né, os coronéis muito bem armados, né, e a pessoa se colocando aí nesta condição, né, da venda do voto. A imagem relaciona alguma prática política atual? Então, é uma resposta pessoal, né? O que você acha? A gente discutiu isso na nossa aula, né? Que até os dias atuais, a gente percebe que há a compra de voto, né? Há pessoas que entram na política, né? Por meio da venda ou da compra do voto, e aí a gente vê aquela questão do clientelismo, né? As pessoas, né, que fazem ali, dando às vezes alguns produtos ou doando algumas coisas em troca do voto. Mas é uma resposta pessoal. A imagem abaixo satiriza, né? Satirizar é fazer uma crítica, a atuação de Oswaldo Cruz. Observe, então, Oswaldo Cruz, a gente sabe, né, que foi aí um grande médico, né, brasileiro, e aí ele conseguiu, né, no seu período, no período de sua existência e do seu exercício, a lutar contra muitas epidemias que existiam naquela época. Então, aí aqui embaixo, né, a gente vai ter uma pergunta: quem foi Oswaldo Cruz, médico sanitarista brasileiro que atuou no Rio de Janeiro na prevenção de epidemia como a febre amarela e a varíola? E aí a gente vai ter até hoje, né, um instituto chamado Instituto Oswaldo Cruz, em homenagem a esse grande médico. Explique por que a atuação de Oswaldo Cruz foi satirizada na imagem e a relacione com a política de Pereira Passos. Então, as pesquisas de Oswaldo Cruz comprovaram que a falta de condições básicas de higiene, o acúmulo de pessoas nos cortiços, favorecia a disseminação de doenças. Pereira Passos, então prefeito do Rio de Janeiro, iniciou a reforma urbana na cidade. A população expulsa do centro do Rio de Janeiro, por suas condições precárias de habitação, passou a ocupar os morros cariocas distantes do centro, formando aqui as favelas. Então, as grandes favelas surgiram neste período. Então, a crítica, né, a essa satirização que há aqui na imagem, a gente observa aí, né,
morros aqui por detrás, as pessoas, né, grande população indo. Então, enquanto ele, dentro da cidade do Rio de Janeiro, né, passava aí o pente, observe que é um pente fino, para poder combater aí a doença da varíola, as pessoas que elas não tinham condições correram, né, para as grandes favelas. Há aqui a questão também, né, de pessoas que correram para não serem vacinadas e de onde se originou as favelas que nós temos até os dias de hoje. Aí aqui a gente tem na letra C o que foi a revolta da vacina, que foi justamente esse movimento popular ocorrido em 1904 na cidade de Rio de Janeiro, contra a campanha de vacinação obrigatória imposta pelo governo para conter a epidemia de varíola. Então, nesse período também, a gente teve aí a revolta da vacina, porque muitas pessoas não queriam nem não quiseram serem vacinadas. Complete o organograma a seguir com os dados da primeira Constituição Republicana Brasileira. República Federativa do Brasil. Então, a gente sabe que foi a partir da proclamação da República e dessa Constituinte que a gente teve aí a distribuição dos governos dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo exercido pelo presidente da República eleito e o poder legislativo composto da Câmara dos Deputados e do Senado. Nós temos aqui uma outra charge, a charge do caricaturista e ilustrador gaúcho Storni, publicado na década de 20, está relacionada à política estabelecida na República das Oligarquias, de 1894 a 1930. Faça análise desta imagem e descreva a qual mecanismo político as características se referem. Então, a gente tem aqui, né, a briga, a gente percebe aí, né, a luta do quê? Do café com leite. Né? A gente tem Minas e São Paulo, né? De um lado Minas e do outro lado São Paulo. Então, em resumo, era um arranjo político entre o estado de São Paulo e Minas Gerais para garantirem a permanência deles no poder e os privilégios políticos que acabavam gerando como a política a favor dos produtores de café com leite. Então, aí era uma barganha política, vamos dizer assim, entre São Paulo e Minas. O governo, né, era dividido aí entre esses dois estados, havia um acordo entre os governos desses dois estados, fazendo sempre aí uma permuta, fazendo sempre aí um revezamento e a permanência, né, deles no poder. Então, a gente tem aí por isso chamada, né, a política do café com leite. Defina o conceito banditismo social construído por Eric Hobsbawm em sua obra Bandidos. Eric Hobsbawm é um historiador, né, um grande historiador brasileiro, tem muitos livros, muitos escritos e serve de base na construção e escrita de outros livros de história. Os cangaceiros praticavam o que o historiador chamava de banditismo social, ou seja, para fugir da fome e da miséria que assolavam aqueles que trabalhavam para os coronéis, acabavam promovendo uma onda de violência e distribuindo o resultado de seus saques ou roubos, com pessoas pobres que acabavam ajudando o grupo a fugir da polícia. Questão de número 4. Em 1917, ocorreu o principal movimento grevista da República Velha. A mobilização ganhou proporção nacional, espalhando-se por vários setores industriais, a ponto de o governo decretar que as greves deveriam ser tratadas como casos de polícia, sendo reprimidos com violência e levando os sindicalistas à prisão. Nesse contexto, comente as condições de vida dos trabalhadores das fábricas. Então, como era, né, a condição dos trabalhadores das fábricas daquele período? As condições de vida dos trabalhadores nas fábricas brasileiras eram difíceis. A jornada de trabalho se estendia por até 16 horas e os salários eram baixos. Não havia regulamentação das condições de higiene e de segurança. Assim, os acidentes e as doenças eram comuns. Então, a partir dessas condições precárias de trabalho, né, dessas
condições muito difíceis de trabalho, foi que começou-se aí as primeiras mobilizações sindicalistas aí nos setores industriais brasileiros, né? Mas, então, o que que o governo fez? O governo, ele decretava tratados para que a polícia agisse de modo violento contra as pessoas, contra essas pessoas, né, os trabalhadores que reivindicavam seus direitos. Explique as formas de organização política dos trabalhadores. Então, como eram que eles se organizavam? As primeiras formas de organização operária no Brasil surgiram na segunda metade do século XIX, com as sociedades beneficentes. Nestas, os operários tinham auxílio em casos de doenças e de incapacitação por causa de acidente, além de terem despesas custeadas em caso de desemprego, funeral e etc. No início do século XX, surgiram no Brasil os primeiros sindicatos que lutavam pela redução das jornadas e pela melhoria das condições de trabalho, pelo aumento dos salários e pelas definições das formas de pagamento. Então, a gente tem aqui, né, no início do século XX, surgindo os primeiros sindicatos, as primeiras associações. Na questão de número 5, a gente tem um texto. Deixa eu subir aqui. E aí pergunta, né, qual é o tema principal do texto? O texto ele se refere às determinações da Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, né? Como a gente viu lá no início do módulo, né? Trechos dessa Constituição. O que as autoras pretendem explicar com a afirmação jogava por terra a crença no centralismo monárquico como agente da coesão nacional? A Constituição de 1891 apresentava a estrutura de um governo republicano e federalista, com base descentralizadora, ou seja, os estados possuíam mais autonomia e controle fiscal. Como era representado o centralismo monárquico pelo poder moderador. Então, o poder moderador é aquele poder, né, que exercia aí, né, em cima dos governadores. Então, a gente tem, com a Constituição de 1891, a descentralização, dando autonomia aos estados, né, para que os estados, os governadores, realizassem o seu trabalho sem servir aí de monopólio ou sem aí serem monitorados totalmente pela presidência. Antônio Conselheiro foi tema de muitos artigos jornalísticos no final do século XIX. Na charge a seguir de Ângelo Agostini, para a Revista Ilustrada de 1896, ele aparece expulsando a República, né? Então, observe que a gente tem a imagem da República e Antônio Conselheiro de frente, né? Quem foi Antônio Conselheiro? Foi um líder messiânico no Arraial de Belo Monte, foi ele quem liderou os sertanejos na Guerra de Canudos, né? Inclusive, a história, historiadores, né, que contam que ele diziam que ele era o Messias, né? Aí há vestígios disso, né, dele dizendo de que ele era considerado o Messias. Alguns vão considerar ele depois até como louco, né, como uma pessoa que havia distúrbios, mas ele liderou os sertanejos aí na Guerra de Canudos. Por que o conselheiro está afastando a República na Ilustração e o que isso significa? A comunidade de Canudos era imune ao poder dos coronéis e da própria Igreja Católica, e seus adeptos eram contrários à República. Canudos tinha polícia própria e presídios, e lá a voz do beato era mais forte que qualquer outra pessoa ou instituição. Então, a gente sabe que, por ser liderada por coronéis, né, então Canudos aí tinha sua polícia própria, né, tinha sua própria gestão e não aceitava, não seguia aí as ordens ou as leis determinadas pela Constituição da época. Aqui no desafio, a gente tem uma questão da PUC, do Rio Grande do Sul, e aí diz: a década de 1920 foi um período importante de transição da história política do Brasil republicano.
sendo caracterizada pela exclusão de boa parte das oligarquias regionais no poder central do país, na medida em que os estados mais importantes economicamente controlavam a presidência da República. Da FUVEST, a gente tem uma charge que satiriza uma prática eleitoral presente no Brasil chamada da Primeira República. Tal prática revela a ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada de alguns políticos a que limitava o direito de escolha e demonstrava a fragilidade na instituição republicana, que era o voto de cabresto, né? Olhando para a charge, a gente já percebe aí, né, um coronel trazendo um eleitor que é o voto de cabresto. Aqui a gente tem um organograma que vai, né, falar sobre a República Velha. Então, a base da economia era o café em São Paulo e o leite em Minas Gerais. Daí surgiu, né, a política do café com leite. A República Oligárquica, né, havia uma hegemonia aí de São Paulo e Minas Gerais, então esses dois estados, né, se uniam, né, para poder estar sempre no poder. O primeiro presidente foi Prudente de Moraes, né, que era de São Paulo. Política dos governadores, a base política era a troca de favores políticos, iniciada no governo de Campos Salles. Funcionava com presidente, governadores, prefeitos, coronéis e o povo. O coronelismo, né, que foi o voto de cabresto, possibilitado pelo voto aberto, e o clientelismo, que era o voto em troca de bens essenciais, beneficia-se da miséria em que a população vivia. Então, está aqui a correção dos exercícios. É importante vocês fazerem, né, a correção totalmente para facilitar aí os estudos para as avaliações. Qualquer dúvida, vocês sabem que é só chamar.